Olá, pessoal. Essa aula vai continuar o tema da aula passada, do leitor de JSON, com uma grande refatoração. Vamos mudar esse código para eliminar essas variáveis globais. E a estratégia que eu escolhi para eliminar as variáveis globais foi utilizando orientação a objetos. Então, eu vou colocar essas duas variáveis dentro de uma classe para encapsular o estado desse leitor de JSON. E fazendo isso, eu discuti alguns conceitos de orientação a objeto, como que se aplicam esses conceitos em Python, como é a sintaxe para declarar classe e assim por diante. Tá? Então, nosso objetivo é eliminar todas essas declarações de variáveis globais. Então, isso elimina todos os globais do nosso código, mas agora estou cheio de erros, porque eu ainda não terminei a refatoração. Primeiro passo, declarar uma classe que guarda essas duas variáveis, né? Uma classe cujas instâncias guardam essas duas variáveis, para ser mais preciso. Chamar essa classe de reader, né? Um leitor de JSON. E uma classe em Python é declarada com a seguinte sintaxe. Eu utilizo a palavra reservada class com o nome da classe e aqui embaixo, com um grau de indentação, todos os elementos que formam a classe, né? Esses elementos podem ser constantes, eu posso criar alguma constante especial para a classe, ou podem ser métodos, que é talvez o mais usual, né? Funções atreladas aos elementos dessa classe. Eu vou começar discutindo a função, chamei de index, olha a dislexia, init. Vou começar discutindo a função init, que é a função responsável por inicializar os elementos de uma classe, né? Quando você cria um novo objeto do tipo reader, o Python imediatamente chama a função init para inicializar esse objeto com os argumentos que foram passados. Tá? Então, como que eu criaria um reader? Um reader seria criado assim, reader. Eu chamo a classe como se a classe fosse uma função. E nesse caso, como o init possui esses dois argumentos, source e pos, eu tenho que passar esses dois argumentos para o reader. Tá, então, no caso aqui, vou inicializar com o, o código como string vazia na posição 0. Tá, esse seria substituto aquelas duas variáveis src e pos globais. Tá, mas por enquanto o nosso reader está global, então não muda muita coisa por enquanto. Tá, e o que o Python vai fazer com isso? Por enquanto, o nosso inicializador está vazio, ele não faz nada. Recebe essas duas variáveis e não faz nada com isso. Eu preciso salvar o conteúdo dessas duas variáveis no objeto que está sendo criado. E aqui vale a pena discutir uma convenção que o Python usa, ou um mecanismo que o Python usa, para representar esses objetos. No início de todo método, pelo menos todo método tradicional, de uma classe, a gente tem esse argumento self, é um primeiro argumento especial, tá? Que ele se refere não a um argumento que é passado explicitamente para a função, como esses dois argumentos aqui, mas a um argumento implícito, que é o objeto que está chamando a função init, no caso. Ou, se eu criar outros métodos, o objeto que está chamando aquele método. Tá? Por convenção, a gente chama esse primeiro argumento de self. Isso é análogo à palavra reservada this de outras linguagens, como Java e JavaScript, mas nem todas essas linguagens explicitam o self ou this dentro dos argumentos da função do método. Então, eu vou inicializar esse source. Eu poderia inicializar o source com qualquer coisa, né? Por um acaso, eu vou utilizar o argumento
que foi passado para inicializar esse source. Eu posso passar o argumento puro, posso também fazer uma transformação. Por exemplo, no caso do JSON, faz sentido eliminar os espaços em brancos. E para fazer isso, eu posso chamar o método strip das strings, que elimina os espaços em brancos no início e no final da string. Tá? Então, esse método strip é implementado na classe de strings, de uma maneira bem parecida com os métodos que a gente vai implementar para o nosso reader. Continuando, pos. Vou salvar a posição do leitor aqui, como sendo a posição fornecida para o usuário. E nas situações onde existem valores naturais para passar por esses argumentos, por exemplo, é natural inicializar o leitor de código, né, o leitor de JSON, na posição 0. Na verdade, só em situações muito específicas eu gostaria de inicializar numa posição diferente. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar um argumento padrão para o leitor, e esse argumento padrão não precisa ser fornecido, né? É a mesma coisa, executar o leitor com uma string vazia, ou executar o leitor com uma string vazia e o pos igual a 0, tá? Vou economizar um pouquinho de digitação e gerar esse 0. Tá certo. Então, a gente criou uma classe para representar estado. Esse meu objeto não tem nenhum tipo de comportamento particularmente interessante, né? Ele não tem métodos associados. Na verdade, só esse método init, que é meio que o mínimo necessário para o objeto ter qualquer tipo de funcionalidade, simplesmente salva as variáveis, né? Os atributos src e pos no objeto, mas fora isso ele não faz mais nada de excepcional. A gente vai mudar isso já já. Mas antes, eu vou eliminar todas as referências às variáveis globais no código. A gente vai zerar esses vermelhinhos que estão marcando o nosso código. Tá? Primeiro passo é tirar esse reader global daqui e eu vou passar ele para dentro da função loads. Tá? Não preciso criar essas variáveis src e pos. E o que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou passar o leitor como argumento para todas essas funções do tipo read value, read number, read string, array, etc. Ele vai ser um argumento dessas funções. Tá? Então as funções vão receber um reader e elas podem consultar os valores desses atributos src e pos, e inclusive modificar esses valores. Então, eu vou copiar essa variável reader e passar para todas as funções. Tá? O number recebe um reader, string também, array também, object também, par. E essa função read, que eu passava uma string para ler, agora vai precisar de receber dois argumentos, o reader e a string. Tá, e o que a gente faz com esse reader? O reader vai ser onde a função encontra as variáveis pos e src. Então, todas as ocorrências de pos e src no meu código, eu vou trocar para reader.pos e reader.src. Né? A ideia é que é o seguinte, esse código aqui, por exemplo, que originalmente consultava a variável global src, agora precisa ler essa variável de um reader. Né, do reader que eu criei aqui em cima. Esse reader, desculpa, eu passei uma string vazia, isso está errado. Eu deveria passar o argumento da função load. Tá? Agora ele pode consultar o código-fonte dentro do reader e a posição do reader. Quero fazer algo como isso. Mas deixa eu apagar essa transformação e executá-la em massa. Todas as ocorrências de src viram reader.src. Pá. Todas as ocorrências de pos viram reader.pos. Ajusto alguns errinhos aqui.
E pronto, agora todos os meus. Sempre que aparecia originalmente src, agora no código está reader.src. E onde aparecia pos, reader.pos. Ainda apareceram alguns números, alguns erros, desculpa, esses são fáceis de corrigir. Porque read number originalmente não recebia nenhum parâmetro, ela lia as variáveis globais. Agora eu preciso passar o reader, vou copiar esse reader. Ah, mesma coisa aqui, aqui e aqui. Mais algumas ocorrências desse mesmo errinho, eu corrijo. Corrigi aqui e terminou. Agora não, o meu editor de código aceitou completamente o código. Vamos executar para ver se funciona. Funcionou, funcionando exatamente igual a antes, o que é de se esperar, né? Eu estou fazendo só uma refatoração, não quero mudar a funcionalidade, eu só quero reescrever o código de uma maneira mais bonitinha. E agora ele não tem mais variáveis globais, porque as variáveis globais foram incorporadas ao reader, né, a um elemento que eu passo explicitamente como argumento dessas funções. Mas eu posso melhorar todas essas funções, como read value, read number, string, etc. São funções relacionadas ao reader. Elas recebem o reader como primeiro argumento, estão intimamente ligadas com a tarefa de ler um código JSON, né, ou uma tarefa que um objeto leitor de JSON deveria fazer. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte: eu vou mover todas essas funções para dentro da classe. Ainda não movi para dentro da classe, eu só subi essas funções no módulo. Dou um tab para identar junto da classe e agora eu tenho o reader dentro da classe. Tá? Isso modifica as funções que originalmente eram funções normais ou funções simples, que viviam no escopo do módulo, agora são funções, essas funções viraram métodos, elas estão associadas a uma instância específica de reader, né? Um exemplo específico de um elemento da classe reader. Bom, surgiram alguns erros aqui. Eu vou começar com os erros mais graves, com as linhas vermelhas e corrigi-los. Então, esse erro está falando aqui o seguinte: read number não está definido. Que é estranho, read number existe aqui, mas ele não existe mais no contexto do módulo. Ele é uma função associada à classe, ou seja, um método de um elemento da classe reader. E para chamar um método, eu não posso usar essa sintaxe. Eu chamo um método pegando esse primeiro argumento que representa o reader e mudando a ordem aqui. A convenção para chamar métodos é objeto.método. O método pode receber alguns argumentos adicionais, mas esse primeiro argumento aparece aqui. Então, corrigi todos esses problemas na função readValue, mas existem outras ocorrências do mesmo problema em outros lugares do código. Vamos editar. Aqui na função read acontece algo interessante, porque a função read recebe dois parâmetros, o reader e uma string adicional, que é a string que ele deseja ler. Essa string continua como argumento do método, eu só movo o reader para a esquerda. Vamos ver um outro exemplo dela aqui embaixo. Pego esse reader, apago, copio aqui para o início, vamos tirar essa vírgula que não faz sentido. Pronto, converti de função para método.
Tá? Mas algumas alterações e o último erro está aqui. Tá? Acabaram os vermelhinhos do meu código, ainda tem uns amarelinhos. Mas o código já funciona, posso rodar de novo, tudo certo. Tá, o que que ele está reclamando aqui? Vamos ver. Reader, ele disse: Instance methods should take a self parameter. Ou method read value should have a self. Os dois erros dizem basicamente a mesma coisa. Desculpa. E o que que ele está falando? Basicamente que a gente está violando a convenção do Python de chamar esse primeiro argumento de self. Tá? O self não é uma palavra reservada da linguagem, é só uma convenção de nomenclatura. Então eu posso mudar o valor dessa variável para self. Tá? Eu consertei esse erro nessa função. Eu tenho que fazer isso para todos os métodos agora. Não mudou. Self. Vou mudar aqui meio em massa. Trocar esse. Aqui foi demais. Tá, então troquei todos os readers para selfs e acabaram os erros do meu código. Se eu executar, tudo funciona perfeitamente bem. Legal. Talvez fosse mais apropriado chamar de JSON Reader, porque não é um reader qualquer, ele lê JSON. Né? A gente poderia reaproveitar uma parte desse código para criar leitores de outros formatos. Tá? Existem poucas funções universalmente aproveitáveis, mas existem algumas funções que talvez a gente poderia reaproveitar em outros contextos. Né? Por exemplo, essa função read é uma função bastante útil, né? Tanto para ler o formato JSON, quanto para ler outros tipos de formatos. Né? Uma função que, de maneira genérica, lê uma substring na posição atual. Né? Lê a substring st, né, de forma mais específica, na posição atual. Isso pode aparecer em outras situações, né, em leitores de outros formatos. Por exemplo, dar um exemplo de um outro formato que pode aparecer, sei lá, um leitor de XML ou HTML. Né? Talvez eu queira ler os sinais de maior e menor que delimitam as tags. Enfim, isso aparece com muita frequência. O próprio inicializador é algo genérico. Pode ser reaproveitado para um leitor de XML, de JSON, de arquivos .ini, enfim, qualquer formato. E mesmo alguns que parecem um pouco mais específicos para o JSON, podem ser reaproveitados em outros contextos. Né? Por exemplo, ler números, strings. Isso aparece em outras linguagens. Né? O formato de números do JSON deriva do formato de números de JavaScript. Então, eu poderia reaproveitar esse código em outras situações. O formato de strings do JSON também. Ele pode ser reutilizado em outros formatos. Então, talvez faça sentido aproveitar esses métodos em outros contextos. Eles não são tão genéricos quanto o read e o construtor, mas podem ser aproveitados em outras situações. Então, eu vou fazer isso. Eu vou modificar meu código para tentar isolar essas partes reaproveitáveis para outros formatos da parte específica do JSON. Nesse contexto atual onde a gente está, isso não vai fazer diferença nenhuma, né? O nosso leitor já está pronto e perfeito. Eu não mandaria nada aqui, a não ser pelo fato de que ele não suporta vários documentos JSON válidos, né? Não posso colocar espaços, coisas assim. Mas isso é para casa, vocês vão resolver depois.
Mas, enfim, com a ideia, né, como é o objetivo dessa disciplina, ensinar compiladores, eu quero tentar extrair alguns princípios gerais e, de quebra, discutir alguns conceitos de orientação a objetos. Tá? Então, vamos aprender o conceito de herança, como isso tem a ver com reaproveitamento de código. Existe um grande debate, né, na comunidade sobre a utilidade do conceito de herança, se é recomendável usar ou não, em que situações deve ser recomendável usar ou não. Enfim, eu vou ignorar esse debate e usar a herança para mostrar para vocês como que funciona. Então eu vou falar o seguinte, a ideia da herança é pensar numa espécie de hierarquia de tipos, né? Um JSON Reader, posso pensar que é um caso especial de um leitor que poderia ser um leitor de qualquer linguagem, né? O leitor de JSON lê JSON, talvez o leitor de XML leia XML. Né? Então eu poderia pensar que o leitor de JSON é um reader e o leitor de XML seria outro reader. Tá? E eles têm essa relação de como se fossem irmãos. Como que eu declaro isso em código? Eu posso falar que o JSON Reader herda de Reader. Ou seja, JSON Reader é uma subclasse de Reader, uma classe filho de Reader. Posso falar que Reader é a classe mãe, enfim. Tem várias maneiras de discutir a mesma ideia. O que significa herdar de uma outra classe? Por enquanto nada, porque a minha classe mãe, ou a superclasse, está vazia. O código roda perfeitamente bem como antes, e essa classe reader, por enquanto, é completamente inútil. Mas a ideia da herança é o seguinte, é reaproveitar código, ou definir são os tipos de comportamento de um conjunto de classes diferentes. Tá? Então, por exemplo, essa rotina de inicialização do leitor de JSON é perfeitamente aproveitável em outras situações. Eu posso mover para a classe mãe e agora o JSON Reader, herda toda a implementação de init da classe mãe. Eu posso modificar a implementação dentro do JSON Reader, ou se eu não fizer nada, se eu não tomar nenhuma iniciativa, o JSON Reader ganha automaticamente essa implementação do método init da sua superclasse. Tá? Então eu vou mover também o read, função read, para essa classe mãe, porque é uma função bem genérica. Tá certo? E agora o meu JSON Reader herda essas duas implementações da mãe, como se eu tivesse, como que essa sintaxe copiasse todas as funções que estão definidas em Reader em cima do JSON Reader. E o JSON Reader pode escrever novas funções ou modificar aquelas funções que estavam definidas na classe mãe. Se eu rodar esse código, nada muda, ele continua executando de forma bem sucedida. Certo? Algumas outras funções são reaproveitáveis, por exemplo, read number, read string, mas talvez não em todos os contextos. Talvez não faça sentido ler o formato de números do JavaScript, formato de strings do JavaScript, em todas as linguagens que existem, ou todos os leitores que existem. Essa simplesmente não é uma operação comum o suficiente para que valha a pena contaminar o meu reader. Mas ela é comum o suficiente para que eu possa reaproveitar essa funcionalidade em outras classes. Na classe JSON Reader, se eu quisesse fazer um leitor de arquivos JavaScript, na classe JS Reader, provavelmente usaria essas funções. Talvez existam várias outras linguagens que possuem o mesmo formato de strings e números exatamente igual ao JSON. Enfim, eu vou colocar essas duas funções numa outra classe. Chamar essa classe de JS Atoms Mixin. Qual é essa ideia do mixin? Essa JS Atoms Mixin, nota que ele está acusando problemas, porque o meu mixin, eu posso falar que ele herda de um reader.
parar de acusar esses problemas. Falar que o Mixin é uma classe que expande classes reader. Ela não é uma classe completa, eu não estou lendo nenhum formato de arquivo específico, mas simplesmente expondo essas funções como se fossem pedaços de Lego que eu posso montar para criar uma outra classe. Se eu executar esse código assim, vai dar erro, porque eu tirei as implementações de readNumber e readString do meu leitor de JSON. Então ele lê até none, olhando aqui os exemplos, e falha justamente nessa linha loads 42, porque eu apaguei a implementação que lê números. Então vamos fechar aqui. E eu quero, né, a ideia do Mixin é justamente criar pedaços reaproveitáveis de código, né, que eu possa compor com outros Mixins e outras classes para gerar uma classe nova. Eu posso fazer isso simplesmente colocando o Mixin como uma classe mãe de JSON Reader. Então aí é uma coisa curiosa, né? O JSON Reader tem duas mães. Pode ter infinitas. Tá? Então, como que acontece a decisão sobre os métodos? Se eu chamar o método readNumber, ele não está implementado no JSON Reader, que é o que tomaria a prioridade. Não tem nenhum readNumber aqui. Também não tem nenhum readNumber em Reader. A única ocorrência de readNumber é nesse Mixin. Então ele vai usar o método do Mixin. Não tem nenhuma ambiguidade aqui. O problema acontece se existir ambiguidade. Por exemplo, se o mesmo método estiver implementado no Mixin e nessa outra classe mãe, duas classes mães do mesmo objeto. Isso geralmente é um mau sinal para a sua arquitetura, né? Normalmente não deveria existir esses conflitos. Se existir, provavelmente você está misturando algumas preocupações do Mixin, que é só uma técnica para reaproveitar código, com preocupações da própria implementação da classe, tá? Então, isso é um mau sinal, mas enfim, se acontecer, como que o Python decide qual ordem vai tomar? Ele decide na mesma ordem dessa declaração aqui. Ele primeiro vai procurar esse método no JSON Reader, depois, se não encontrar no JSON Reader, procura na primeira classe, no caso aqui o JS Atoms Mixin, e se não encontrar aqui, procura no Reader, se não encontrar em nenhuma das três, erro de atributo. Então, vamos continuar, vou dar play aqui e o código volta a funcionar, porque eu incluí o Mixin com aquelas implementações que estavam faltando. Tá? Então, isso ajuda a reestruturar a classe. Eu confesso que eu não faria essa separação em três classes. Só faria se eu estivesse pensando, eu vou criar uma biblioteca que ajude a criar leitores de arquivos ou compiladores. Então, nessa biblioteca, eu colocaria essas classes na biblioteca e depois, na hora de usar a biblioteca, eu usaria essas classes criando o meu leitor de JSON, tá certo? Se o intuito for somente criar o leitor de JSON, eu colocaria tudo em uma única classe, como estava alguns minutos atrás. A última mudança que eu vou fazer aqui é o seguinte: a função loads, ela por um lado não é uma função associada a um reader, porque ela não recebe nenhum reader como argumento. Eu não tenho como colocar esse loads diretamente como um elemento, né, um método da classe reader. Mas ela é quase lá, né? Eu posso pensar o seguinte, que o meu loads, essa tarefa de ler um valor e depois verificar se ele leu até o final, basicamente, é uma tarefa comum para várias linguagens. Então, eu vou colocar essa lógica dentro da classe reader com uma possibilidade, tá? E, na verdade, eu vou colocar só como que chama? Essa lógica daqui, tá? Verificar se existe, né, se no final do leitor só existe espaço, tá? Então, eu vou ler o valor e eu vou criar um método chamado check end of file
esse check end of file basicamente vai fazer essa verificação aqui. Tá, vamos implementar o check end of file. Está reclamando porque o método ainda não existe. Então, vou criar ele aqui em cima. Eu simplesmente copiei e colei aquele código, a gente precisa adaptar. A primeira coisa é que meu reader agora chama self. Eu estou referenciando a classe, ou a instância específica que chamou a função end-of-file. Ele não precisa retornar nada, na verdade eu só preciso verificar se nenhuma dessas duas condições acontece. Então, se o que sobrou ao final da string for uma string vazia ou somente espaço, se isso não acontecer, eu levanto o erro. Então, fazer assim, not rest igual uma string vazia ou uma string que só contém espaços. Se isso não acontecer, eu levanto essa exceção. Tá, e agora eu reaproveitei essa lógica, posso reutilizar em qualquer outro leitor que eu, porventura, crie utilizando o Reader, JS Atoms Mixins, essas classes que eu criei agora. Certo? Agora meu loads ficou um pouco mais simples e vamos executar. Tudo executa perfeitamente e com isso eu encerro esse exemplo, essa refatoração do código para usar orientação a objetos. Até mais.